O último assunto dessa aula é a equivalência lógica. A gente diz que uma proposição P é equivalente a uma proposição EQ se as suas tabelas verdade possuem resultados idênticos. O que significa isso? Resolva a tabela verdade dessa proposição, resolva a tabela verdade dessa proposição. No final, as linhas ali elas possuem sempre os mesmos valores? Se isso acontece, então a gente diz que elas são equivalentes e a gente representa usando esse símbolo aqui, essa seta dupla. Isso aqui é diferente do símbolo da bicondicional, que a gente usa assim, tá? Isso aqui expressa uma relação entre proposições. Isso aqui é uma operação que eu estou fazendo, tá? Agora, qual é a relação que a gente tem disso daqui com essa bicondicional? A gente vai perceber o seguinte, que por definição, se essa tabela tem resultado idêntico a essa daqui, o que acontece com uma tautologia? Vocês lembram? Que a tautologia é quando eu tenho tudo verdade ali nas colunas. Se eu faço uma bicondicional entre duas proposições, como que é a tabela verdade da bicondicional? Ela é verdadeira sempre que os resultados forem idênticos. Então, se eu tenho tudo V ou tudo F, a gente tem como resposta a verdade. Então, como essa tabela é idêntica a essa, então eu sempre vou ter resultados idênticos. Então, se a gente fizer essa bicondicional, a gente vai observar uma tautologia aqui. Então, a gente consegue observar isso. Ou a gente observa os resultados que são idênticos, ou a gente faz uma bicondicional entre elas e verifica que é uma tautologia. Então, a gente vai ter uma equivalência nessas duas proposições. Vamos ver alguns exemplos aqui de equivalências lógicas agora. O primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é o que a gente chama de regra da dupla negação. Por que dupla negação? Tem duas negações aqui sobre uma proposição. Então, eu estou dizendo que a dupla negação é equivalente à própria proposição inicial. Então, o que a gente observa aqui? Eu tenho uma única proposição simples, então, verdadeiro, falso, duas linhas só. Não P, F, V. Não P. Então, isso aqui eu estou negando essa negação. Então, eu volto para a configuração original aqui. Eu tenho a tabela verdade aqui, idêntica a essa daqui. Então, isso aqui é equivalente a isso. O segundo exemplo que a gente vai fazer é esse daqui. P, então, P e Q é equivalente a P, então, Q. Vamos verificar isso daqui, vamos construir a tabela para ele. As proposições simples aqui, V, F, F, VF, VF, conjunção P e Q. Estou resolvendo essa parte aqui, tá? Então, a gente tem V, F, F, F. Agora, o que eu vou fazer aqui? Essa daqui. Vamos avaliar o valor lógico dela. Então, P, então, P e Q. Então, estou olhando para essas duas aqui, tá? V condicional com V, dá V. V condicional com F, dá F. F com F, dá V. E F com F, dá V. Então, a gente chega nessa resposta aqui. Vamos olhar agora para condicional. P, então, Q. O que a gente vai observar? A gente vai observar aqui, P, então, Q. V e V. V, então, V. V, V, então, F. F, F, então, F. V, F, então, F. V também. Então, o que a gente observa? As duas tabelas aqui, elas têm resultados idênticos. Então, eu posso dizer que isso aqui é equivalente a isso. Vamos ver mais um exemplo que eu já comentei para trás quando eu falei da bicondicional. O que a gente tem aqui, então? P, então, Q e Q, então, P. É equivalente a P se somente se Q. Isso aqui é uma coisa que eu comentei quando a gente definiu
a bicondicional. Vamos verificar que isso aqui é verdade. Vamos distribuir os valores lógicos aqui então. VV, FF, VF, VF. P, então, que? O único lugar que vai dar falso é aqui. Então, a gente tem o restante verdadeiro. Q, então, P. Agora o contrário. Então, o único lugar que vai dar falso é aqui. V, V e aqui V também. Agora, o que a gente tem? A conjunção desse com esse. Onde que é verdadeiro? Onde apenas o sinal, o valor lógico é igual. Que vai acontecer aqui e aqui. Então, a gente tem verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Como que é a tabela da bicondicional? Só é verdade quando os sinais são iguais. E isso só vai acontecer nessas duas. A gente tem, então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Observem aqui, então, ó, que as tabelas verdade dessa proposição e dessa proposição são idênticas. Então, isso daqui é equivalente a essa. Certo? Nós temos três propriedades para equivalência lógica. A primeira é a propriedade reflexiva. O que ela diz? É a mesma coisa do caso da equivalência lógica, da implicação lógica. Uma proposição P é equivalente a si mesma, ou seja, a tabela verdade dela é igual a ela mesma. Transitiva. Se P é equivalente a Q e Q é igual a R, então P é equivalente a R. Tá? É a mesma ideia daquele caso da implicação. Como que eu posso verificar isso aqui? Faz a tabela verdade dessa, dessa e dessa. E verificar que são iguais ali todas as tabelas verdade. Então, tem essa propriedade transitiva. E a última propriedade é a propriedade simétrica. Essa aqui é uma propriedade que a implicação lógica não tem. Se P é equivalente a Q, então Q é equivalente a P. No caso da implicação lógica, eu não posso dizer que se P implica Q implica P. Isso não vale lá, tá? Então, quando acontece essa implicação na ida e na volta, é quando a gente tem a equivalência, tá? Então, essas aqui são as propriedades que a gente pode verificar usando a tabela verdade. Vamos verificar agora um exercício de equivalência lógica. Vamos considerar esse exemplo aqui. A questão nesse caso aqui, ela diz o seguinte: ela dá essa proposição P, que diz assim: se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Ele pede para julgar como certo ou errado o seguinte: essa expressão aqui, essa proposição, se ela é equivalente a essa. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Isso é equivalente a isso? É o que a gente tem que responder. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso primeiro encontrar quem são as proposições simples aqui. Quais são as proposições simples que a gente tem? Ó, o servidor gosta do que faz. Eu posso dizer que isso aqui é a minha proposição P. Qual é a outra proposição simples? O cidadão cliente fica satisfeito. É a minha proposição Q, certo? Então, essa proposição que está escrita aqui em cima, eu posso representar ela de que modo? P, ela vai ser igual a Q, então. A. Se P, então Q. Então, eu posso representar desse modo, certo? E aqui embaixo, vamos chamar de Q, essa daqui só para a gente poder usar. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o que é isso? Se, então, vai ser uma condicional também, certo? O cidadão cliente não fica satisfeito, então é o quê? Não que. Então, não que, então, o servidor não gosta do que faz. Então, isso daqui é não P. Então, o que a gente precisa responder? P é equivalente a Q? Como que a gente pode fazer isso, então? Eu posso construir a tabela verdade dessa proposição, construo a tabela verdade dessa proposição e a gente verifica se elas são iguais. Ou a gente pode fazer o quê? Eu posso fazer essa bicondicional e verificar que isso é uma tautologia. Então, vamos fazer assim para a gente verificar
se é equivalente ou não. Construindo a tabela aqui então para verificar se essa bicondicional é uma tautologia, a partir dessas duas aqui, vamos verificar aqui. Primeira coisa então, colocar os valores lógicos das proposições simples. V, F, F, VF, VF. VF, 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 F. Então, o que a gente tem agora? Qual é a próxima operação que a gente tem que fazer? Resolver o que está dentro do parêntese, né? Então, como eu tenho que resolver dentro do parêntese, tanto faz se eu resolvo aqui primeiro ou se eu resolvo de cá. Mas vamos fazer o quê? Vamos fazer a negação primeiro. Então, aqui, 2, 2. Negação disso daqui, então vai ser F, V, F, V. E aqui a negação vai ser F, F, V, V. Agora eu tenho essas duas condicionais dentro do parêntese para resolver. Então todas as duas aqui têm a mesma ordem. Então vamos fazer aqui, ó. Então essa condicional eu estou fazendo com essas duas colunas aqui. O que a gente vai ter como resultado aqui? F, então F. V. V, então F. F. F, então V. É V. F, então F. Perdão. V, então V. É V. Vamos olhar para o caso de cá. V, então V é V. V, então F. F e os demais aqui vai ser verdade. Agora, por fim, a gente vai fazer o quê? A bicondicional, que é o resultado dessas duas, número 3 aqui. O que a gente tem então? A bicondicional é verdadeira quando os valores lógicos são idênticos. Então, VV, FF, VV, PV. Então a gente tem como resposta aqui, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, como essa bicondicional é uma tautologia, as duas proposições elas são equivalentes. Então, é correto a afirmação que foi feita. Certinho?